E, rapaziada, esse vídeo aqui pode literalmente salvar a tua masculinidade, porque eu vou te mostrar como que você tá destruindo a sua testosterona todo santo dia sem nem mesmo perceber. E quando eu digo destruindo, eu não tô exagerando, eu tô falando de coisas que faz com que você repetidamente, todos os dias, destrua de forma quimicamente a sua testosterona. E a parte mais assustadora é que a maioria das pessoas e a maioria dessas coisas que você acha que está fazendo certo, que você acha que está sendo saudável, que você acha que está seguindo as recomendações ideais para ter um corpo mais saudável, é justamente o caminho que está sabotando a sua testosterona completamente. É importante ressaltar que testosterona não é só sobre músculo ou libido. Testosterona é energia, é motivação, é uma clareza mental, é saúde cardiovascular, densidade óssea, composição corporal, estética, percentual de gordura, humor, o seu nível de coragem, capacidade de enfrentar desafios. A gente já fez um vídeo aqui nesse canal falando sobre que testosterona e receptores androgênicos é a solução para literalmente tudo na sua vida. Então, um homem, para ele ser um homem capaz, um homem viril, um homem que vive a vida digna de homem, ele precisa ter bons níveis de testosterona e receptores androgênicos otimizados. Se você não consertar isso que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, as consequências elas vêm. Então, presta bastante atenção nesse vídeo, porque isso aqui é algo sério, é algo importante. Fechou? Fala, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Aqui quem tá falando é o teu Mano Albino. E, rapaziada, esse vídeo aqui pode literalmente salvar a tua masculinidade, porque eu vou te mostrar como que você tá destruindo a sua testosterona todo santo dia sem nem mesmo perceber. E quando eu digo destruindo, eu não tô exagerando. Eu tô falando de coisas que faz com que você repetidamente, todos os dias, destrua de forma quimicamente a sua testosterona. E a parte mais assustadora é que a maioria das pessoas e a maioria dessas coisas que você acha que está fazendo certo, que você acha que está sendo saudável, que você acha que está seguindo as recomendações ideais para ter um corpo mais saudável, é justamente o caminho que está sabotando a sua testosterona completamente. É importante ressaltar que testosterona não é só sobre músculo ou libido. Testosterona é energia, é motivação, é uma clareza mental, é saúde cardiovascular, densidade óssea, composição corporal, estética, percentual de gordura, humor, o seu nível de coragem, capacidade de enfrentar desafios. A gente já fez um vídeo aqui nesse canal falando sobre que testosterona e receptores androgênicos é a solução para literalmente tudo na sua vida. Então, um homem, para ele ser um homem capaz, um homem viril, um homem que vive a vida digna de homem, ele precisa ter bons níveis de testosterona e receptores androgênicos otimizados. Se você não consertar isso que eu estou trazendo aqui nesse vídeo, as consequências elas vêm. Então presta bastante atenção nesse vídeo, porque isso aqui é algo sério, é algo importante. Fechou? Rapaziada, antes de dar a introdução no primeiro tópico, eu queria só trazer para vocês que eu criei uma newsletter, que é um lugar onde eu vou postar toda semana um conteúdo exclusivo. E você vai receber direto no seu e-mail conteúdos que eu não posso trazer aqui no YouTube, muitas das vezes, por ferir algum tópico, alguma diretriz do YouTube, que são diretrizes bem sensíveis para poder proteger o algoritmo, as pessoas. Então, lá eu vou trazer o que eu estou estudando, coisas que eu apliquei na minha rotina que funcionam. Só que o principal motivo de eu ter criado essa newsletter é porque a maioria de vocês já sabe, esse canal aqui não é um canal monetizado, por conta dos temas que eu falo, eles são no Brasil visto com maus olhos, por conta de eu falar desde o começo desse canal contra óleos vegetais, contra protetor solar e trazer conceitos diferentes do que a Organização de Saúde Brasileira prega. Então, isso acaba prejudicando a monetização desse canal. Não vou deixar de falar o que eu tenho para falar no canal. Eu vou continuar trazendo os conteúdos que eu pretendo trazer. Só que o que acontece? Esse canal, ele pode deixar de existir, assim como já aconteceu com outros criadores de conteúdo, grande parte no Instagram, que falavam sobre o que eu falo hoje e o Instagram deles é derrubado. Enfim, para nos prevenir disso acontecer, eu criei essa newsletter. Então, todo vídeo novo que sair no YouTube, eu vou avisar na newsletter e lá também eu vou postar alguns conteúdos exclusivos, então artigos que eu estou lendo, algumas coisas que eu já faço dentro da Primal Academy, que é o nosso treinamento, o nosso curso de otimização de um corpo funcional. Eu vou trazer isso nessa newsletter. Fechou? Então, o link está na descrição. É gratuito, tá? Não é um curso, nada disso. É simplesmente um lugar para vocês manterem um contato mais próximo comigo, ter acesso a alguns conteúdos exclusivos toda semana, prevenir. Se em algum momento esse canal deixar de existir, vocês sabem aonde eu tô e a gente pode, tipo, sei lá, criar outro canal e avisar todo mundo por ali. Beleza? Então, vamos direto pro vídeo. O primeiro destruidor da sua testosterona, pegando um gancho no que a gente já falou anteriormente, é os óleos vegetais. Esse é o maior destruidor moderno da sua testosterona, rapaziada. São os óleos vegetais.
E esse aqui, ele é o pior de todos porque ele tá literalmente em tudo. E o que que são os óleos vegetais? É o óleo de soja que você cozinha todos os dias, que você compra no mercado, o óleo de canola, o óleo de girassol, óleo de milho, óleo de algodão. Todos esses óleos que eles estão em todos os alimentos ultraprocessados, em toda fritura de restaurante, em todo molho de salada que você compra, em tudo. Esses óleos, eles são ricos em ômega 6, que é o ácido linoleico. E o ômega 6, principalmente em excesso, ele é extremamente inflamatório e supressor de testosterona. E como que ele faz para destruir a sua testosterona? Primeiro, o ômega 6 ele se acumula nas suas células de Leydig, que são as células dos seus testículos que produzem a testosterona. Então, quando ele se acumula, quando você consome muito ômega 6, ele se acumula e essas células elas ficam inflamadas e produzem menos testosterona. E a segunda maneira é que o ômega 6 ele aumenta a sua atividade da aromatase. E a atividade da aromatase é quando a enzima que converte testosterona em estrogênio, ela aumenta a sua função e a sua capacidade, fazendo com que você não só produza menos testosterona, como você também converte mais da sua testosterona em estrogênio, que é o estrogênio, o hormônio feminino. Então você pode ver que hoje em dia você encontra muitos homens com corpos afeminados, então quadril largo, com tetinha, ausência de barba, um rosto extremamente feminino. Isso é por conta do alto consumo de óleo de soja, óleos vegetais, e esse acúmulo de ômega 6 que gera esse aumento da atividade da aromatase, converte grande parte da testosterona em estrogênio. Terceiro, esses óleos, os óleos vegetais, eles oxidam facilmente e eles criam os radicais livres que danificam diretamente as células produtoras de testosterona. Os estudos eles mostram que uma dieta alta em ômega 6 reduz a sua testosterona em até 15%. E a dieta moderna, a nossa dieta dos dias atuais, ela tem até 30 vezes, rapaziada, mais ômega 6 do que a dieta dos nossos avós. Aonde que tá esses ômega 6, esses óleos vegetais? Basicamente em todos os alimentos processados que você consome. Biscoito, salgadinho, maionese, molhos prontos, margarina, toda a fritura de restaurante, batata frita, frango, pastel, coxinha, tudo que é frito em óleo de soja. Até mesmo aquela comida aqui, entre aspas, fit, da marmita fit que você compra, ela tá cheia de óleo de canola. Ele põe integral do mercado, ele tem óleo de soja na sua composição. E o que que você deve fazer em relação a isso? Mano, elimina completamente o óleo de soja da sua vida. Isso é uma coisa que é inegociável se você quer ter saúde. O nosso corpo ele tem zero tolerância ao óleo de soja. E o óleo de soja não tem benefício nenhum para nossa vida. Então, não come nada frito em restaurante, não compra nada processado que tem esses óleos, que é 95% dos produtos industrializados, eles têm óleos vegetais. Na sua casa, mano, cozinha com gordura animal. Cozinha com banha, com sebo, com manteiga, com óleo de coco. Não usa óleo vegetal. Isso é extremamente prejudicial e inflamatório para o seu corpo, e principalmente para a sua testosterona. Mano, só de você fazer isso, tirar o óleo de soja, os óleos vegetais da sua vida, em 2 a 3 meses você pode aumentar a sua testosterona em até 20%, simplesmente tirando esse veneno da sua alimentação. O próximo é o consumo de soja e fitoestrógenos. O segundo destruidor da nossa testosterona é a soja e outros alimentos que são ricos em fitoestrógenos. O problema da soja é que a soja é rica em isoflavonas, que são compostos que imitam estrogênio no nosso corpo e eles se ligam aos nossos receptores de estrogênio e ativam esses receptores. Literalmente você consumir estrogênio em forma de comida. Quando você consome muito fitoestrógeno com regularidade, você aumenta a atividade estrogênica total do seu corpo. Ou seja, mais estrogênio é igual a menos testosterona sempre. Foi feito estudos em humanos que mostraram que o consumo regular de soja, ele reduz a testosterona e ele reduz a contagem espermática, aumentando o nosso estradiol, o estrogênio, e, por consequência, diminuindo a testosterona. Isso não é teoria, você está vendo, leia esse estudo aqui, é fato comprovado. Fechou? E aonde que está a soja? A soja principalmente está dentro do óleo de soja, que a gente já falou, está dentro da proteína da soja, leite de soja, tofu e um monte de outras paradas que, se você for comer algum tipo de industrializado, e você vê nos ingredientes, grande parte dos industrializados, eles contêm proteína de soja, ou óleo de soja, ou proteína texturizada de soja. Por exemplo, o hambúrguer do McDonald's, ele é composto dentro dele, de forma, entre aspas, escondida, assim, uma proteína texturizada de soja. Então, você come achando que você está comendo carne, mas você está comendo um alimento rico em fitoestrógeno, que vai diminuir a sua testosterona. Leticina de soja em chocolates é muito comum também. Farinha de soja em pães, principalmente pães integrais, pães mais naturais, eles trocam a farinha de trigo pela de soja, que é prejudicial também. E o pior, a indústria, ela promove hoje em dia a soja como saudável, como proteína vegetal de qualidade, proteína vegana,
mas é uma das piores proteínas possíveis, que ela é supressora hormonal disfarçada de saúde. Então, eu te recomendo fielmente a evitar ela dentro da sua alimentação. Outros lugares que nós encontramos fitoestrógenos. Dependendo do lugar que você consome, por exemplo, linhaça que você compra, ela acaba sendo uma bomba de fitoestrógeno pro seu corpo. Tem linhaças que elas são extremamente estrogênicas e a galera coloca a linhaça em tudo, achando que é saudável, mas está sendo prejudicial para os seus hormônios. A cerveja, ela tem o fitoestrógeno do lúpulo. A cerveja, literalmente, ela te dá aquela barriga de cerveja, que é um acúmulo de gordura feminino. E ginecomastia, que é peitinho de mulher por causa do efeito estrogênico da cerveja e dos fitoestrógenos que tem ali. E o que você deve fazer? Mano, elimina da sua vida, reduz a quantidade e corta esse conceito de, ah, mas é orgânico, é fermentado. Mano, tira da sua vida se você quiser ter bons níveis de testosterona, um corpo mais otimizado. Principalmente, mano, o consumo da soja em si vai ajudar bastante em questão da otimização dos seus receptores androgênicos e da produção de testosterona por diminuir o efeito aromatase no seu corpo. Próximo que a gente vai falar é algo que é extremamente interessante, principalmente se tratando do consumo de açúcar. E aqui a gente vai falar sobre o excesso de PUFA e déficit energético. Esses dois, tanto o excesso de PUFA e o déficit energético, são extremamente prejudiciais para sua libido e testosterona. Isso aqui ele é mais complexo, então preciso da sua atenção para você conseguir entender o que eu vou explicar aqui. Porque o que eu vou falar aqui vai muito contra a maré, muito contra explicações comuns, porque aqui entra uma questão de bioquímica, que é justamente falar sobre o açúcar e a energia metabólica. Muita gente fala que o açúcar é prejudicial para sua testosterona. E aí eu vou te dizer, o açúcar ele não é um problema. O problema é o PUFA. Aí você fala, mano, Albino, o que é isso, mano? O que é PUFA, velho? Eu vou explicar com bastante detalhes para você entender todo o conceito por completo. Existe um médico, um bioquímico chamado Ray Peat, é um dos maiores fisiologistas metabólicos que já existiram. Ele ensinou por décadas um conceito que é: o problema ele não está no açúcar ou no carboidrato por si. O problema é a combinação de PUFA, e os PUFAs são as propriedades inflamatórias dos óleos vegetais. Lembra o primeiro que a gente falou para você eliminar da sua dieta, que são os óleos vegetais? Então, é a combinação desses óleos vegetais com um baixo consumo de calorias, deixando o seu corpo carente de nutrientes de forma crônica. Então, basicamente, quando você consome muitos óleos vegetais e o seu corpo está cheio de PUFA oxidado, que são essas propriedades inflamatórias dos óleos vegetais, e você não fornece micronutrientes e energia de qualidade para o seu corpo, você desenvolve a resistência à insulina, que é um dos últimos vídeos que eu produzi aqui no canal, que é como a alteração metabólica da resistência à insulina, ela altera todo o seu organismo. E quando isso acontece e você consome muitos óleos vegetais, você acumula PUFA no seu organismo, e você tem uma alimentação extremamente pobre em micronutrientes, você desenvolve essa resistência à insulina, e essa resistência à insulina gera supressão de testosterona no seu corpo. Então, basicamente, o açúcar simples que você consome, a sacarose, frutose e glicose, se você não consome óleos vegetais e o seu corpo não tem esse acúmulo de PUFA, e você tem uma função tireoidiana, a sua tireoide está boa, adequada, o açúcar que você consome, ele é facilmente metabolizado pelo seu corpo e vai te entregar energia limpa. Então, consumir o açúcar não seria um problema. E aí entra justamente o que a gente está falando. O problema ele se encontra em consumir óleos de soja, viver dentro de uma dieta extremamente pobre em micronutrientes, e essa combinação dos dois faz com que o seu corpo desenvolva a resistência à insulina, e essa resistência à insulina gere supressão de testosterona, e aí sim, agora com resistência à insulina, o açúcar simples ele se torna um problema. E açúcar simples, que eu falo, é um açúcar simples de certa forma de qualidade. Não é consumir industrializado, sorvete e esse tipo de coisa, achando que você não tem problema. É ali dentro, vamos supor que você vai comer um sorvete. Tu não tá comendo só o açúcar simples, você tá comendo gordura vegetal, mano. Então, aqui eu falo de mel, de fruta, açúcar da cana, melado de cana, rapadura, até mesmo uma paçoca. Mas é importante ressaltar que, dentro desses carboidratos refinados, existem alguns que são extremamente prejudiciais e que esses sim geram resistência à insulina, que são os amidos, principalmente os amidos refinados. O pão que você compra no mercado, que é uma combinação de farinha branca rica em glúten com óleo vegetal, massas que você come em restaurante, pizza, macarrão, que também são extremamente ricas em glútens e óleos vegetais. E quando você combina esse amido refinado junto com os óleos vegetais, o amido que você consome ele demora mais para ser quebrado em glicose, e aí ele fica gerando picos e quedas de glicose e insulina. E frequentemente tudo isso, principalmente se você come muito em restaurante, você está
trazendo para o seu organismo uma alimentação rica em PUFA e alimentos processados. Como que isso impacta no seu metabolismo e na sua testosterona? A nossa testosterona, para o nosso organismo, ela é algo caro para se produzir. Ela gasta muita energia para produzir testosterona. E para a produção dessa testosterona, o seu corpo precisa estar em um estado energético adequado. Se você está em um déficit calórico crônico, se você consome poucos micronutrientes e calorias, o seu metabolismo está mais lento. E se a sua tireoide ela está baixa, o corpo simplesmente não produz mais testosterona. Aí você pergunta, por que que o corpo para de produzir essa testosterona quando meu metabolismo e minha tireoide está baixa? Porque produzir testosterona é um luxo metabólico. O corpo, ele só faz isso quando ele tem energia sobrando. E se você está em modo de sobrevivência constante, então sempre está em déficit calórico, o seu corpo está inflamado, você tem estresse metabólico, a sua testosterona é a primeira coisa que vai cair, porque o seu corpo precisa parar de produzir isso para consertar as outras coisas que está quebrado. E aí tem um fato interessante que o Ray Peat fala, que é o papel do açúcar. O Ray Peat ele demonstrou que o açúcar simples, especialmente a frutose, o açúcar da fruta, na verdade, ele protege o nosso corpo contra a resistência à insulina quando você não tem um corpo inflamado por óleos vegetais e PUFA, principalmente no seu sistema. E por quê? Porque o açúcar ele fornece energia rápida, então ele mantém o seu metabolismo alto. E essa energia rápida com o metabolismo alto protege a sua tireoide e reduz os seus níveis de cortisol. Ou seja, um metabolismo mais acelerado por um alto consumo de fruta e frutose, por exemplo, com um cortisol baixo, aumenta os seus níveis de testosterona. Só que o problema da dieta moderna não é, por exemplo, eu vou consumir mel e fruta e vou ficar diabético. Isso não acontece. Se você é uma pessoa saudável, isso está com zero possibilidade de acontecer. O problema é que, por exemplo, o pão francês feito com óleo de soja e glúten, que é extremamente inflamatório e oxidativo para o seu corpo, faz parte do café da manhã de todo brasileiro. O biscoito com farinha branca e gordura vegetal hidrogenada faz parte do café da manhã de toda criança, principalmente que frequenta a escola. Refrigerante faz parte de todo o almoço de família, junto com batata frita, que é feito em óleo vegetal oxidado. E aí entra o contexto da insulina, por exemplo. Sim, a insulina alta de forma crônica, ela suprime a nossa testosterona. Mas a insulina alta crônica, ela vem de resistência à insulina, que vem justamente de acúmulo de PUFA dos óleos vegetais na nossa célula, junto com inflamação, junto com carência de micronutrientes. Então, quando você tira da sua dieta o consumo de óleos vegetais, de PUFA, come proteína e gordura animal de forma adequada, adiciona carboidratos de fontes limpas, que são mel, frutas, tubérculos, a insulina ela passa a funcionar de forma perfeita, e aí ela já não gera mais essa resistência. E a insulina funcionando bem, ela não suprime mais a sua testosterona. Porque uma insulina disfuncional, com resistência à insulina, essa sim suprime a sua testosterona. Agora o próximo que a gente vai falar é o álcool. O consumo de álcool com frequência, como parte da sua rotina. O álcool, e eu sei que muita gente não quer ouvir isso, mas ele atua para a diminuição da sua testosterona. Por quê? O álcool ele é metabolizado no seu fígado, e durante esse processo ele gera algo que é chamado de acetaldeído, uma toxina que danifica diretamente aquela célula que a gente falou no começo, que é as células de Leydig, dos nossos testículos que produzem a testosterona. Segundo ponto, o álcool ele aumenta a atividade da aromatase no fígado e no tecido adiposo, que é aquilo que a gente já falou também anteriormente, que é converter a testosterona em estrogênio, hormônio feminino. Terceiro ponto, o álcool interfere na liberação de GnRH, que é o nosso hormônio liberador de gonadotrofina no nosso hipotálamo. Basicamente, se você não tem um GnRH adequado, você não tem o nosso hormônio luteinizante, que faz parte da produção de uma testosterona de qualidade adequada. Ou seja, o álcool interfere nas gonadotrofinas, que interferem na nossa testosterona. E o quarto ponto é que o álcool aumenta muito o cortisol por conta de sinalização de inflamação. Quando você bebe álcool, você precisa que o seu fígado trabalhe muito, isso sinaliza para o seu corpo uma inflamação e o cortisol ele sobe. E o cortisol, igual a gente já falou em diversos vídeos aqui, eles competem pelo mesmo receptor de testosterona. Então, cortisol alto é igual testosterona baixa. Existe um estudo que mostrou que pessoas que bebiam 5 drinks, 5 doses de destilados, eles reduziam a testosterona em 23% por até 16 horas depois de quando eles tinham bebido. Ou seja, se você passa uma noite na gandaia bebendo, isso vai te deixar com testosterona baixa pelos próximos 2 dias. Agora, se você tem um consumo crônico de 3 a 4 vezes por semana, você mantém a sua testosterona cronicamente suprimida. E homens que bebem regularmente têm testosterona até 20% menor
do que os homens que não bebem. E a cerveja, ela ainda acaba sendo pior, justamente por causa daquilo que a gente falou anteriormente. A cerveja, além do álcool, ela tem os fitoestrógenos, que é uma porrada dupla, e por isso que um cara que bebe cerveja de forma crônica, ele vai ter aquela barriga grande, ginecomastia, que é um padrão feminino de acúmulo de gordura. Basicamente, o ideal a se fazer é tirar o álcool da vida, mano. O álcool não tem benefício nenhum pra você, é prejudicial, e se você quer otimizar a sua saúde, o seu corpo, o álcool ele não tem lugar na sua vida. Fechou? Agora, se você, de alguma forma, quer beber alguma coisa, troca bebidas, vodka, uísque, cerveja, destilado, por um, sei lá, um vinho, mano. Um vinho que tem menos efeito negativo. Que mesmo assim, o ideal é que nem o vinho você consuma. Fechou? Agora, quinto destruidor de testosterona é a falta de gordura saturada e colesterol na dieta. E o porquê que é ideal consumir a testosterona? Basicamente, testosterona é um hormônio esteroidal. Todos os hormônios esteroidais, eles são feitos de colesterol. E se você não come colesterol e gordura saturada suficiente, você literalmente não tem matéria-prima para produzir testosterona. Os estudos eles mostram que dietas baixas em gordura saturada reduzem em até 10 a 15% comparado com dietas com pelo menos 40% de gordura saturada. E aonde que você consome gordura saturada? Basicamente, carne vermelha com gordura, gema de ovo, manteiga, laticínios crus, então leite direto da vaca, direto da ovelha, leite mesmo do produtor rural, lá ele, leite, não, você entendeu, né? Enfim, leite cru, mano, sem ser leite de mercado. Leite de mercado não é leite, é processo de hidrovisação que tira tudo que é benéfico do leite e deixa só. Então, óleo de coco, banha de porco. Quando você come carne com gordura, ovos inteiros com gema e laticínios integrais, você está entregando matéria-prima para o seu corpo produzir testosterona. O ideal é que você consuma 40 a 50% das suas calorias de gordura e pelo menos metade dessa gordura seja de gordura saturada. O sexto, falta de zinco e micronutrientes. A deficiência de zinco e outros micronutrientes é um dos maiores fatores de destruição da saúde e testosterona do homem moderno. Basicamente, o zinco e a testosterona, eles têm uma correlação direta. O zinco ele é o mineral mais importante na produção de testosterona e a deficiência de zinco ela reduz a testosterona de forma drástica. A suplementação de zinco em homens que são deficientes de zinco aumenta a testosterona em até 40 a 50% em 6 meses, mano. Então é um aumento absurdo, simplesmente por colocar doses adequadas de zinco na dieta daqueles que eram deficientes. E onde você pega esse zinco? Basicamente, ostras é o alimento que mais tem zinco. E ostras são alimentos caros de se consumir. A segunda melhor fonte é a carne vermelha, o fígado, e esses dois, eles já podem fazer parte de forma mais rotineira na nossa dieta. Zinco é uma propriedade diretamente de animal. E zinco é absorvido muito melhor se você consome ele diretamente de uma fonte animal. Ou seja, se você vai comer algum vegetal que tenha zinco, você vai absorver 5 vezes menor do que se você consumir o zinco vindo de uma carne vermelha ou fígado, por exemplo, que tem uma absorção 5 vezes maior do que quando o zinco ele é proveniente de algo vegetal. Outros micronutrientes, por exemplo, vitamina D, tomar sol. O sol ele é basicamente considerado um hormônio esteroidal para aumento de testosterona e imunidade e vitalidade. Tomar sol e consumir vitamina D em alimentos animais aumenta de forma absurda os seus níveis de testosterona. Consumo de magnésio, vitamina A, vitamina B e selênio é essencial para você ter uma cascata hormonal e um corpo totalmente anti-inflamado e com as cadeias de micronutrientes suficientes para formar blocos perfeitos para fazer processos de antioxidação no seu corpo, para fazer uma limpeza no seu organismo e para te trazer. O próximo e último é o estresse crônico e falta de sono. O estresse crônico e a falta de sono, ele é um dos tops destruidores de testosterona do homem moderno. Hoje, o homem moderno, ele dorme pouco e se estressa muito. E o cortisol e a testosterona, igual a gente já falou aqui nesse vídeo, em outros diversos vídeos, eles competem o mesmo receptor. Esse estresse crônico, ele mantém, quando você está todos os dias estressado, por causa do seu trabalho, do seu chefe, da sua namorada, da sua esposa, do relacionamento que você tem com seus amigos, do seu estilo de vida, esse estresse crônico, ele mantém o seu cortisol elevado. O cortisol alto, ele suprime a sua testosterona de forma direta. E hoje em dia existe uma moda de se dormir pouco. As pessoas elas dormem muito pouco e com muita pouca qualidade. E o fato de dormir pouco faz com que a testosterona, que é produzida justamente durante o sono, quando você dorme 5 horas por noite, ela reduz a sua testosterona em até 15%. Então, dormir menos de 6 horas cronicamente reduz a sua testosterona de forma gradativa. Conforme você vai deixando a sua noite de sono
como um fator não importante, cada vez mais os seus níveis de testosterona vão diminuindo. E o que você deve fazer? Mano, gerencie o seu estresse. De alguma forma, você vai precisar sentar a anotar o que te estressa, o que tira a sua paz, o que te incomoda, e vai ter que buscar uma solução para isso, mano. Infelizmente, se você quiser ter saúde, o estresse e todos os povos mais longevos, que é chamado de Blue Zones, eles são sociedades e povos extremamente controlados em questão do nível de estresse. Porque o estresse ele mata e em toda a nossa vida, por mais incrível que pareça, hoje nós vivemos algo que nós deveríamos ser o menos estressado possível. Por conta que hoje nós temos alimento constante, nós temos conforto constante, só que hoje nós somos a sociedade mais estressada que já existiu, por conta do estilo de vida extremamente infuncional. E é isso, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. E bora ter testosterona alta pra furar colchão todo dia. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.